Uma vez a gente foi chamado para atender uma ocorrência, uma criança de aproximadamente 4 anos de idade que estava com dificuldade respiratória. A gente chegou na cena, a gente foi na maior brevidade possível, até porque era uma criança. A gente sabe que crianças com dificuldade respiratória, a evolução pode ser muito rápida, muito gravosa para a criança. Então a gente foi o mais breve possível, fizemos o atendimento, a criança ficou muito estável, mas foi encaminhada para o hospital de referência aqui de Brasília para atendimento de crianças. E vocês podem observar que hoje eu estou num lugar diferente, estou de plantão, mas eu queria muito fazer esse café com Hermônios de hoje aqui, diretamente no meu plantão, diretamente do quartel. Então acompanha aí que eu te garanto que você vai aprender bastante. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, é sobre a vida e sobre dinheiro também. Eu também vou te pedir desculpas pelo áudio, que às vezes não vai ficar tão interessante, não tão bom assim, até porque eu estou num ambiente totalmente aberto, então pode ser que tenha uma certa interferência, então eu vou pedir um pouco de compreensão da parte de vocês. E aí, depois do atendimento daquela criança, a gente observou algumas coisas dentro da própria casa. Era um barraco onde a mãe vivia com as crianças, com vários filhos, na extrema pobreza. Um barraquinho muito simples mesmo, que a gente via ali que era uma família muito pobre, muito necessitada. E a gente acompanhou, eles tinham um fogãozinho lá de 2 bocas, aquele mais simples possível, que tinha uma panela com miojo e salsicha dentro. E aí a gente perguntou, falou assim, vocês jantaram, vocês comeram? E aí ela falou desse jeito, ela falou assim, as crianças comeram miojo com salsicha. E aí a gente fica refletindo, né? A gente fala, caraca, a gente tem acesso a tantas coisas e tantas outras pessoas não têm acesso a quase nada, ao básico, vamos dizer assim. E aquilo ali chama a atenção, e aí a gente foi, encaminhou a criança pro hospital, né? A ambulância foi cheia de criança, porque os irmãozinhos tiveram que ir também, junto com a mãe. E a gente chegou lá no hospital e a guarnição dividiu, foi lá, comprou salgados e refrigerante, demos para as crianças lá, para os irmãozinhos que estavam acompanhando. E eu tenho certeza que aquele dia ficou marcado na história dessas crianças, porque eles ficaram extremamente felizes comendo salgado, tomando refrigerante. E aí eu quero fazer esse paralelo com vocês, porque a gente atende, pessoal, tanto famílias extremamente ricas, quanto famílias extremamente pobres, na miséria mesmo. Agora eu quero trazer um paralelo para vocês de um atendimento que a gente fez de uma família extremamente rica. A gente foi acionado para atender um senhor de idade, aproximadamente 80, não vou lembrar a idade dele certinho, mas era mais de 80 anos de idade, que estava com taquicardia e dor no peito. Chegou lá no local, era uma casa extremamente luxuosa. Tinha uns 4, 5 carros na garagem, um bairro de luxo aqui de Brasília. E aí logo, quando a gente chega nesses locais, fica até meio intuitivo, a gente já pergunta, tem plano de saúde? E aí ele falou assim, não, ele não tem plano de saúde. A gente já até ficou meio assustado com aquela informação, né? Porque é meio contraintuitivo, a pessoa tem muito dinheiro e não tem um plano de saúde. No atendimento, a gente já observou algumas coisas muito, mas muito diferentes daquele atendimento, daquele primeiro atendimento daquela família extremamente pobre. As pessoas mais frias, mais isoladas, e aquele senhorzinho lá, né, deitado na cama, com aquela dificuldade, com aquela dor no peito. E aí a gente, né, ao transportar o senhor, a gente perguntou quem vai acompanhando ele aqui dentro dessa viatura. E aí, por incrível que pareça, o filho falou assim, não, a gente vai com o carro atrás. Ele vai sozinho dentro da viatura e a gente vai com o carro atrás. Beleza. Poxa, seu pai, com 80 anos de idade, com dor no peito, dificuldade, né, com taquicardia e ninguém vai acompanhando ele? Outro ponto que chamou bastante atenção. E aí depois que a gente transportou o senhorzinho de idade, ficou lá no hospital e o filho chegou para acompanhar. Agora fazendo um paralelo sobre essas duas cenas e sobre o dinheiro que eu falei para vocês que eu iria trazer isso aqui para a gente refletir, a primeira cena faltava o quê? Faltava dinheiro, faltava o básico, faltava comida, faltava água potável, faltava higiene, local para fazer as necessidades básicas. Mas tinha muita presença, eram muitas crianças brincando, tinha uma certa que estava passando mal, né? Mas a mãe ali sempre presente ali na vida daquelas crianças, na medida do possível, no que ela conseguia fazer, no que ela conseguia dar para aquelas crianças, o miojo com a salsicha ela estava dando para aquelas crianças. Mas na segunda cena, apesar de ter muito dinheiro, faltava o quê? Justamente isso, faltava família, faltava presença ali dos filhos, faltava ajuda, faltava solidariedade. E aqui, pessoal, não estou falando que ser pobre é melhor do que ser rico, não, longe disso. O dinheiro é extremamente importante na sua vida. A ausência de dinheiro,
ela te limita, limita acesso, limita a ter boas escolhas de escola, limita a ter boas opções de alimentação, te limita do básico. E aí, pessoal, o que essas ocorrências ensinam pra gente é que o dinheiro, ele não é o fim. Na verdade, ele é o meio. Ele serve justamente para te proporcionar coisas boas. Mas à medida que o dinheiro se torna a peça mais importante da sua vida, e aqui foi o que aconteceu, o que a gente conseguiu observar naquela segunda ocorrência, a gente tem que tomar alguns cuidados e parar e pensar, falar assim, poxa, eu estou acumulando dinheiro, eu estou investindo meu dinheiro, mas com qual objetivo? Só para eu ter mais dinheiro? Só para eu mostrar para os outros que eu tenho muito dinheiro? Então, se você tiver um objetivo, tudo bem, tem que investir mesmo. Ah, eu quero ter um dinheiro para eu ter mais tranquilidade financeira lá na frente, para eu poder proporcionar coisas boas para minha família, para eu fazer uma viagem ao mundo, para eu doar esse dinheiro, sei lá, pessoal, mas tem que ter algum objetivo. Se você não tiver um objetivo, vai ficar igual o segundo caso, segunda ocorrência que a gente já atendeu. Eu queria muito ter trazido esse tema com vocês, porque são temas que estão diariamente aqui na nossa rotina, esses atendimentos, tanto de famílias na extrema pobreza, quanto nas famílias de extrema riqueza, os dois lados opostos num único dia. Então o Café com Irmãos de hoje foi nesse local diferente. Aqui eu peço desculpas mais uma vez pelo áudio não estar tão bom, pela iluminação não estar tão boa, mas eu espero de verdade que a mensagem tenha feito sentido para você. E se fez sentido para você, vou pedir algumas coisas para você deixar um comentário, para você deixar sua curtida, ou se não, encaminhar esse vídeo aqui para alguém que precisa muito escutar essa reflexão. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero de verdade que você esteja aí na sua casa, tomando seu cafezinho de forma muito tranquila. Eu vou ficando por aqui, vou trabalhar até às 7 horas da noite e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!